Fala galera, aqui é Thiago Cordeiro, seu professor gigante, e estamos aqui hoje para dar uma olhada nas questões de inglês do Enem 2019. Você que fez a prova do Enem, eu tenho certeza que você achou a prova de inglês fácil, achou não? Se você for aluno do Inglês com Gigantes, com certeza você gabaritou, você achou tudo fácil, porque tudo isso que a gente viu, que vocês viram aí na prova do Enem, nós vimos no nosso curso. Então tá aqui pessoal, Enem 2019, a prova de inglês. Se você fez outra tipo de prova, a nossa é a amarela, tá bom? A gente pegou as questões da prova amarela, então tá na ordem da prova amarela. Se você fez outra cor, então é só prestar atenção no enunciado, tá? Porque a sequência vai estar diferente, mas as questões são as mesmas. Então vamos dar uma olhadinha aqui rápida, pra gente ver do outro lado. Pessoal, eu particularmente prefiro o tipo de questão onde o enunciado e as respostas são em inglês, tá? Mas o Enem, ele gosta de colocar o enunciado e as respostas em português. O que fica diferente, assim, o que eu acho mais fácil na parte de você tentar encontrar no texto a resposta, tá? Mas, para quem, às vezes, né, a pessoa tem uma ilusão de que está mais fácil por conseguir entender 100% da pergunta ou 100% das respostas, o problema é que fica mais fácil de fazer uma pegadinha dessa forma. Mas eu não vi nenhuma pegadinha na prova do Enem esse ano, eu achei uma prova bem simples, bem fácil. Vamos começar aí essa questão. Muitas palavrinhas, não sei se vocês estão conseguindo ver aí direito, vocês podem baixar a prova do Enem, se vocês já tiverem a prova, vocês acompanham. Mas o que é que ele está dizendo aqui nesse texto? Ele fala, ó, se crianças vivem com crítica, elas aprendem a condenar. Se crianças vivem com medo, elas aprendem a ser apreensivas, né? Se vivem com pena, aprendem a ter pena de si mesmos. Com ridicularizadas, né? Sendo zombadas, elas aprendem a ser tímidas. Com tolerância, aprendem a paciência. Com elogios, aprendem a apreciar, a apreciação. Com aceitação, elas aprendem o amor, aprendem a amar. Se as crianças vivem com a aprovação, elas aprendem a gostar de si mesmas. Se elas vivem com reconhecimento, elas aprendem que existe que é bom ter um objetivo. Se crianças vivem com compartilhamento, né, com essa atitude de compartilhar, elas aprendem a generosidade. Se vivem com aquele sentimento do que é justo, né, elas aprendem justiça. Porque são duas palavras utilizadas para falar sobre justiça, né, fairness e justice. E se crianças vivem com bondade e consideração, elas aprendem respeito. Se crianças vivem com o sentimento de amizade, elas aprendem que o mundo é um bom lugar para se viver, tá? Professor, mas e se eu não conheço todas essas palavrinhas? Criticism, condemn, fear, apprehensive. Vocês vão ver pela pergunta e as opções que não precisava saber a tradução de todas essas palavras. Acompanhe aqui, pessoal. Olha a pergunta. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, né, de acordo com ela, de acordo com a autora do texto, está confirmando o quê? Que as crianças temem quem as amedronta, aprendem com o que vivem, amam aqueles que as aceitam, são gentis quando respeitadas, ridicularizam quem as intimida. Se você prestar atenção, vocês vão ver que 4 delas, a banca apenas pegou uma frase, né, apenas uma linha dessas e distorceu. Né? Como você vê aqui, ó, temem quem as amedronta. Ele fala sobre fear, né, sobre fear de medo. Mas em nenhum momento ele fala que a pessoa fica apreensiva com quem causou o medo. Né? Isso, ele apenas distorce uma das linhas. Amam aqueles que as aceitam. Fala sobre o amor. Né? Se a criança vive com a aceitação, ela aprende a amar. Não está dizendo que ela ama quem as aceita. Está dizendo que se ela tem a aceitação no crescimento,
na vivência dela, ela aprende a amar. Então tudo isso é para distorcer. O que ela está querendo? O que o texto todo quis dizer? Você só precisava prestar atenção aqui, ó. Esse if é o nosso se, né? É o nosso se. Eu estou falando de um condicional. Em inglês, esse é o first conditional, o primeiro condicional, que é o if com um verbo no presente simples. Ou seja, eu dou uma condição e se essa condição for feita, eu tenho um resultado. Qual é a condição? Se crianças vivem com a crítica, é a condição. Se viver com a crítica, elas vão aprender a condenar. Tem uma condição e um resultado. Tá bom? O que ele está falando? Se elas vivem dessa forma, elas vão aprender algo. Olha a opção B aqui, ó. Aprendem com o que vivem. Se elas vivem isso, aprendem aquilo. E isso se repete em todas as linhas. Olha lá, ó. Se as crianças vivem a crítica, o medo, a pena, a ridicularização, tolerância, elas aprendem o quê? Condenar, ficarem apreensivos, terem pena de si mesmo, serem tímidos, ter paciência. Então, elas aprendem o que vivem. Ela vive isso. Se elas viverem isso, elas aprenderão isso. Vivem e aprendem o que vivem. Tá certo? Então, essa é a primeira questão. Na prova amarela, a primeira questão ficou letra B. Elas aprendem o que vivem, né? Todas as outras, como eu falei, eles pegam uma linha e distorcem. Temem quem amedronta, vocês viram que não é, né? Eu mostrei, amam os que aceitam, não foi isso? São gentis quando respeitadas. Não é isso que ela está falando. No final, ela está falando que de justiça, aprende o que é bom ter um objetivo. Ela não está falando nada sobre ser gentis quando respeitadas. Falando de o que a pessoa aprende, o que as crianças aprendem. Ridicularizam quem as intimida. Não, de ridicularizar, que elas falam aqui, ó, que quando ela vive com ridicularização, com, né, zombando dela, elas aprendem a ser tímidas, tá? Nada a ver. Então, a única questão certa, aqui, a única opção certa, não tinha nenhuma dúvida das outras questões, seria a letra B. É a letra B, tá? 5 ways pets can improve your health. Essa questão, eu vou falar para vocês. Não vi vocabulário difícil, um vocabulário mais avançado, nem nada disso, é um vocabulário bem simples. E outra, pelas respostas, você já poderia acertar essa questão, tá? Pelo um pouco assim que você lê, um pouco que você entende isso, pelas opções, você já conseguiria. Tá? Eu sempre falo o quê? Quando você está respondendo a prova, primeiro você lê a questão e as respostas. Depois você vai ler o texto, né? Como aqui a gente já está corrigindo, vocês já leram as questões, já leram as respostas, então eu vou fazer aquela leitura em português para vocês. Bem rapidinho aqui, ó. 5 maneiras que animais de estimação podem melhorar a sua saúde. Um animal de estimação certamente é um ótimo amigo. Depois de um dia difícil, os donos de animais de estimações podem quase que literalmente sentir o amor. Ó, em fato, por aproximadamente 25 anos, pesquisas mostram que morar com animais de estimações oferece certos benefícios à saúde. Animais de estimação ajudam a baixar a pressão do sangue e diminuir a ansiedade. Lessen vem de less, menos, lessen, diminuir. Ansiedade. They boost our immunity, eles aumentam a nossa imunidade e podem até ajudar a conseguir encontros amorosos, dates, né? Eles podem até ajudar a conseguir encontros amorosos. Aí vem aqui, ó, allergy fighters, combatentes da alergia. Um número crescente de estudos sugerem que crianças que crescem em casa com animais peludos têm menos riscos de alergias e asma.
Date magnets seria um imã de encontros amorosos. Cachorros são ótimos para fazer conexões amorosas. Esqueça os sites de encontros. Um cachorro é um começador de conversa natural, um starter, pessoa que começa, ou seja, o cachorro é ótimo para começar conversas naturalmente. Dogs for the aged, cachorros para os idosos. Caminhar com um cachorro ou até mesmo apenas cuidar de um animal de estimação para os idosos que são capazes, né, para os idosos que têm condições, pode prover exercícios e companheirismo, né, pode oferecer para a pessoa, para os idosos, exercícios e companheirismo. Bom para a mente e para a alma, soul, alma, mind, mente. Como qualquer atividade prazerosa, brincar com o cachorro pode elevar os níveis de serotonina e dopamina, nervos transmissores que são conhecidos por suas propriedades de prazer e calmante. Good for the heart, bom para o coração. Pacientes de ataque do coração, parada cardíaca, que têm animais de estimação, sobrevivem mais tempo do que aqueles sem, de acordo com vários estudos. Tudo bem, aí você vai, professor, é muita informação, tem muitas palavras aí que eu não conhecia, mas aí você vai ler a pergunta. O importante é o quê? Você não perder a cabeça, você não se desesperar. Tá? Olha a pergunta. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, como objetivo de... Primeiro, qual o significado? Nós sabemos que research é uma pesquisa, né? Se você é aluno Elite 1000, a gente já viu isso milhares de vezes nas nossas aulas, tá? Você não tem como esquecer disso aqui. Research é pesquisa. A growing number é um número que está crescendo, um número crescente de quê? De pesquisas, ou seja, pesquisas, um número crescente de pesquisas. E several, são muitas, né? Muitas o quê? Estudos, studies. São muitos estudos. Qual o objetivo da pessoa colocar no texto? Olha, pesquisa mostra isso, um grande número de pesquisas, um grande número de estudos. Qual é o objetivo? Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doença, como alergia à asma? Vamos dar uma olhada algumas vezes que ele fala aqui, ó. Research has shown that living with pets provides certain health benefits. A pesquisa mostra que morar com animais de estimação provém, né, dá uns certos benefícios à saúde. Outra aqui no final, ele fala, ó, bom para o coração. Fala que pessoas que têm ataque ao coração e vivem com animais de estimação vivem mais tempo do que aquelas que não vivem com animais de estimação. Aqui, ó, de acordo com vários estudos. Qual é o sentido dela colocar esses estudos aí? Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma? Não. Os estudos, quando ela utilizou, não falou nada sobre as doenças. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Olha aí, ó. Ela está mostrando, o texto o título do texto, ó, 5 maneiras que animais de estimações podem melhorar a sua saúde. Está mostrando os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde, de você ter um animal de estimação. E para que ela usa essas palavras? Para convencer. Ela está querendo falar para você que não é a opinião dela. Falando, não é a minha opinião que é melhor. São pesquisas, são estudos. Então ela está tentando convencer você a aceitar a opinião dela. Aí ele coloca ainda outro aqui, ó, fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Ele só fala uma vez que é sobre os cachorros serem bons para arrumar encontros amorosos. E ele não fala sobre pesquisas quando ele está falando sobre isso. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos.
Só lá no final é que ela usa essa comparação. Apenas aqui no final ela usa os estudos para falar sobre os pacientes que tiveram ataque do coração, né? Nas outras vezes não. Então não posso dizer que todas as vezes que ela usou isso aqui foi referente a ataque cardíaco. E outra, não é para prevenir um ataque cardíaco. São pessoas que já tiveram ataque cardíaco, conseguem viver mais tempo quando tem um animal de estimação, tá? Não vão confundir. E esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Não é nada disso. Ela fala o quê? Que animais de estimação, que idosos que têm condições, né, ela refere isso, a ser bem específica, idosos que têm condições, não são todos, vão se beneficiar tendo um animal para cuidar ou para passear, tá bom? Então, mais uma vez aqui, letra B, convencer sobre os benefícios da adoção. Ela dá lá os números, ela fala o quê? Não é a minha opinião, é uma pesquisa, é um número crescente de pesquisas e são vários estudos, né, tentando convencer você a aceitar a opinião dela. Essa questão, pessoal, foi, na minha opinião, a mais fácil. Eu acho que foi uma questão dada, foi para ninguém zerar a parte de inglês. O que acontece aqui? Primeiro, isso aqui é que a gente chama no nosso curso de interpretação gráfica. Nós falamos que isso vai muito além do que o conhecimento da língua inglesa, né? O que ajuda muito. Como a pergunta e as respostas estavam em português, isso ajudava muito aqui para vocês entenderem, vocês conseguirem responder essa questão. Qual é o segredo aqui, pessoal? How do you, como você o quê? Aí tem aqui, ó, turn this thing on, aí tá o segredo, turn, se você for ver só o turn é de virar, de girar, e quando eu uso turn on ou turn off, eu estou falando de ligar e desligar. Turn on, ligar, turn off, desligar, né? E o que é que ele está falando aqui, ó? Turn this thing on. This thing. Eu estou falando que esta coisa. How do you? Como você liga esta coisa? Aí você vê o que é que ele tem na mão? Um livro. O que é que ele está querendo saber? Como que você liga este livro, esta coisa na mão dele, um livro? O que é que ele quis dizer com essa pergunta? É a questão da banca. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Por que ele faz essa pergunta? Suspeitar que o colega está com o seu material por engano? Lógico que não, né? Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno? Também não. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria? Você pode ver pela cara deles aqui, ó. Ele não está desconfiando do colega. Você sabe aqui o que ele está falando. Turn on é de ligar. Nós fizemos, apareceu já 2 vezes no nosso 5 words, nas nossas aulas, o 5 words, a expressão turn on. Então isso aqui é algo que vocês têm que saber, isso aqui vocês não poderiam errar de jeito nenhum. E D, entender como desligada a postura do colega, entender como desligada a postura dele. Olha aí, eles não tentaram nem fazer uma pegadinha, porque eles não colocaram aqui ligada. Se tivesse lá turn off, né, turn off, aí eles tentariam fazer uma pegadinha, né? Entender como ligada a postura dele. Mas não, ele colocou desligada, que seria turn off. Desconhecer como usar um livro impresso. Olha aí, ó. Desconhecer como usar um livro. Como que eu ligo isso? Ele está perguntando como que eu ligo um livro. Tentando fazer uma piada, uma sátira aos tempos modernos, onde todos os adolescentes, as crianças estão acostumadas a usar tablets e cada vez menos têm acesso a livros, né? Então a gente está se conhecendo aqui, ó, entender como desligado. Ele pode estar tentando fazer uma pegadinha, o quê?
turn on, falando que quer que o aluno se ligue, né? Mas se você é aluno do Inglês com Gigantes, você não caiu nessa aqui e você sabe, fez assim em poucos segundos, respondeu letra E, desconhecer como usar um livro impresso, tá certo? Vamos aqui para a quarta questão. Vê aqui essa aqui rapidinho. Essa foi uma das que eu achei mais elaborada, assim, mais bem elaborada, assim, muito bacana. Questão, o vocabulário usado foi um vocabulário mais legal, assim, que exigia um pouco mais dos alunos. Mas também não achei nada complicado, né? No seu recente artigo, A Obesidade é uma Doença, Dr. Perelin se refere ao xarope de milho com muita frutose e outros açúcares fabricados como veneno, que garantirão o acúmulo de gordura no corpo. Uma pesquisa científica recente indica que a obesidade é o resultado de consumo de calorias excessivas combinado com um estilo de vida sedentário. O fato é, americanos estão consumindo mais calorias, né, um total maior de calorias agora do que antes. Consomem mais agora do que antes. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o nosso total per capita diário de consumo calórico aumentou em 22%, de 2.076 calorias por dia em 1970 para 2.534 calorias por dia em 2010, uma adição de 458 calorias. Apenas 34 delas vêm do aumento da adição do consumo de açúcar. A vasta maioria dessas calorias vem do aumento de gorduras e farinha, os cereais. Surpreendentemente, a quantidade de adoçantes calóricos, açúcar, por exemplo, açúcar, muita frutose, xarope de milho, mel, etc. O consumo americano tem, na verdade, caído, né? O consumo tem, na verdade, caído na última década. Nós precisamos continuar a estudar a obesidade epidêmica para ver o que mais pode ser feito. Mas demonizing é tornar um demônio, mas tornar um demônio um ingrediente específico não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar a lugar nenhum. E aumentar o medo desnecessário pode ficar no caminho, ó, can get in the way, pode entrar no caminho de soluções reais. Tá bom? Desculpa aí que eu estou traduzindo aqui em tempo real para vocês, aí por isso que deu essas travadinhas aí, tá? Então é isso, tá falando no final aqui, que deu a travadinha, né? Ele tá falando que, onde foi que eu parei? Aqui, ó, nós precisamos continuar os estudos da obesidade epidêmica para ver o que mais pode ser feito, mas transformar em demônio, né? Demonizar um ingrediente específico não dá em lugar nenhum, não vai dar em nada. E aumentar o medo desnecessário pode ficar no caminho, pode entrar no caminho, pode atrapalhar a achar uma solução real, tá? Muito bem, ele usou um vocabulário um pouco diferenciado, né? Nada avançado demais, nada que digamos assim, apenas um aluno de avançado iria conhecer. É apenas no sentido de não ser um vocabulário do nosso dia a dia, né? Não é um vocabulário do dia a dia, mas é um vocabulário bem simples, tá? É um vocabulário ali de nível intermediário. Mas vejam aí a pergunta, como foi bem fácil. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor. Essa aí seria mais fácil ainda se fosse em inglês, porque fica fácil você achar no texto as informações, é fácil achar no texto as informações
e ver se elas batem com a informação do texto, a informação aqui na opção. Já quando ela está em português, você precisa o quê? Traduzir as respostas para poder achar no texto. Se você tem condições de traduzir tudo isso ao pé da letra, não vai fazer diferença em português ou em inglês. De qualquer forma, vai ser fácil para você. Mas se você tem dificuldade em traduzir, eu acredito que fica mais fácil quando a resposta é em inglês, porque assim você consegue encontrar a referência dela no texto. Tá? Então, ao abordar o assunto obesidade em uma sessão do jornal, o autor defende o consumo liberado de açúcar. Em nenhum momento ele defende o consumo liberado de açúcar, mas ele fala o quê? Que não é a culpa do açúcar. Ele fala, a gente não pode demonizar, né? Transformar um ingrediente em demônio, fazer que ele é o culpado de tudo. Não podemos fazer isso, ele fala aqui no final. But demonizing, né? Tipo de tornar um demônio, um ingrediente específico accomplishes nothing. Não chega a nada, não vai alcançar nada. Aponta a gordura como grande vilão da saúde, mais um motivo aqui. Ele fala que nós não podemos colocar um ingrediente como o demônio, não é a gordura. E ele fala aqui que o que é o causador? É um resultado de consumo excessivo de calorias combinado com uma vida sedentária, um estilo de vida sedentário, tá bom? Então, é errado aqui. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Não, ele nunca falou que ela não é preocupante. Ele está dizendo que a gente precisa de mais estudos. Se precisa de mais estudos, é sim preocupante. Ele fala que o consumo de calorias aumentou. Então, ele está preocupado sim. Só que ele fala que precisamos de mais estudos. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Olha que acabei de falar a resposta, né? Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Precisa sim. Ele fala aqui no finalzinho do texto, we need to continue to study the obesity epidemic. Obesity epidemic, a epidemia obesa, obesidade, né? Então, o ponto-chave é o quê? We need to continue to study. We need to continue. Nós precisamos continuar a estudar, nós precisamos de mais estudos, mais pesquisas, né? Aqui seria bem mais fácil achar no texto se fosse em inglês, né? Os estudos. Você seria bem mais fácil. E enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. A mais errada de todas, se pudesse escolher uma mais errada, né? Porque essa aqui não é opinião, é o contrário. E se ele está enfatizando a redução de ingestão de calorias, no texto ele fala que aumentou, foi de 2.076 para 2.534, um aumento de 458 calorias. Então não foi uma redução, foi um aumento, tá bom? E vamos aí à questão 5, uma questão bem simples, muito bacana, letra de uma música. Vou traduzir aqui para vocês. Aqui, ó. Sitting on a park bench, sentado num banco da praça, pensando sobre um amigo meu. Ele tinha apenas 23 anos. Gone before he had his time. Se foi antes da sua hora. Isso veio sem nenhum aviso. Ele não quis que seus amigos o vissem chorar. Ele sabia o dia estava amanhecendo. Ele sabia que o dia estava amanhecendo. E eu não tive a chance de dizer adeus, né? Aqui é um texto triste, ele fala na questão também que é um texto triste, dá para ver que é um texto triste, fala que eu não tive a chance de dizer adeus, ele fala aqui, ó, gone before he had his time, gone, ele se foi, gone antes de ter o seu momento, antes de ter o seu tempo, né? Ou seja, ele foi antes da hora, ele se foi antes da hora. Então nós temos aqui, pessoal, a canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado, aqui ó, tem primeira opção, pela morte precoce de um amigo jovem. Ele já fala no começo do texto, né? Logo a primeira opção você já sabe que é verdade, porque ele já fala aqui, ó,
gone before he had this time. Gone, ele se foi, né? Ele se foi. Ele era o que, ó? Pensando num amigo meu, que ele tinha apenas 23, ele só tinha 23 anos, e ele se foi antes da sua hora. E eu não tive nem chance de dizer adeus. Ele está falando aqui de um amigo dele que se foi, tá? Aí vamos ver as outras então, para ver se alguma outra teria alguma dúvida, alguma sugestão. Ó, pelo término de um relacionamento amoroso. Ele não fala de amor, ele fala o quê? Ó? Primeiro, era um amigo meu. Primeiro ele fala, ó, ele fala um amigo jovem, ele fala de um amigo meu, um amigo jovem. Ele não fala nada sobre relacionamento amoroso. Pela mudança de um amigo para outro país, ele está falando que ele se foi, que ó, veio sem um aviso. Não quis que seus amigos o vissem chorar. Ele sabia que o dia estava amanhecendo. Ele não está falando de ir para outro país, até porque se fosse para ir para outro país, qual o problema? Somente hoje em dia, a facilidade de viajar, de se comunicar pelo celular, pela internet, não teria nenhum problema de dizer adeus outra hora, de falar com a pessoa outra hora. Ele está falando o quê? Não tem mais como dar adeus para essa pessoa. Por quê? Não é porque foi para outro país, é porque realmente essa pessoa faleceu ou morreu. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, o que tinha mais de 20 anos era o amigo. O amigo tinha mais de 20 anos, tinha 23 anos, não era a amizade. Pela traição por parte de pessoa próxima, não é a traição. A gente viu aqui que é o quê? A morte precoce de um amigo jovem. O que é que vocês acharam, pessoal? Nós vimos aí a correção, cinco questões que, na minha opinião, foram questões fáceis. Eu não acho que vocês tiveram dúvida, principalmente se você for aluno do nosso curso de inglês com gigantes. Nós vimos todo esse assunto aí e muito mais, e vocês estavam preparadíssimos. Então, não esquece de deixar aí o seu comentário do que você achou, se você ficou com dúvida em alguma questão, em alguma parte, se você quer que a gente grave algo específico, se está querendo ver um assunto que ainda não foi abordado aqui no nosso canal do Inglês com Gigantes, deixa aí a sua sugestão que nós vamos fazer um vídeo para você também. E não esqueça de seguir lá o nosso Instagram, Thiago_54. Eu estou sempre postando lá algumas questões ou algo para tirar as dúvidas de vocês, e vocês são sempre bem-vindos lá. Vocês podem mandar mensagens e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então estou aqui para ajudar vocês, porque vocês precisam sim saber inglês, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima.